Olá você, te desejo a paz de Jesus, uma semana incrível, abençoada por Deus, junto com a sua família. Sou Vlá Esperança, seguidor de Jesus, influenciador a você das boas notícias, da salvação à eternidade. Peço que você não apenas escute, mas ouça tudo, reflita e retém o que é bom. Sabedoria do Criador, o dia que se chama hoje. Eu quero ler um texto com você para a nossa reflexão da semana, que se encontra em Hebreus 3, de 7 a 13, que diz assim: Como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Isso o dono da vida falando, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado você, irmãos, para que nenhum tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, o dono da vida, o Criador, o Eterno. Ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você está no deserto? Olha que interessante, o povo ficou escravizado pelo faraó durante 400 anos. E aí Deus, olhando para tudo isso, com compaixão, resolveu tirá-los dessa escravidão e convocou Moisés para ser o libertador. E depois daquelas 10 pestes, o povo conseguiu sair do Egito, se encontra numa bifurcação, numa rua sem saída, diante do Mar Vermelho, e Deus faz aquele milagre e levando-os a atravessar e a chegar no deserto. E ali faz a promessa que eles iriam para uma terra abundante de fertilidade, de prosperidade divina. E nisso ele manda uma equipe com 12, Josué e Caleb mais 10, para avistar essa terra. Eles foram e quando voltaram, os 10 voltaram temerosos, dizendo: vimos gigantes, é uma terra de gigantes, não vai ser possível. E aí Josué e Caleb falou: não, é uma terra de gigantes, porém nós confiamos no nosso Deus que abriu o Mar Vermelho e Ele pode nos dar a vitória. Meu irmão, olha só a diferença de visão quando você olha para os gigantes, para as crises, para os problemas, e você olha o deserto, mas vê o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dividiu o Mar Vermelho, o que Ele é capaz de fazer. Josué e Caleb firmes falou: não, Deus pode. E nisso, meu irmão, nessa atitude dos 10, uma viagem que era para ser de 40 dias, se tornou 40 anos. Pela falta de fé, pela reclamação do povo, que o povo começou a lembrar da época do Egito, dos pepinos,
dos melões, das cebolas, dos alhos, das tâmaras e as demais coisas, e ali eles estavam no deserto. E mesmo assim, diante disso, ainda Deus teve misericórdia e compaixão, porque mandou maná, as roupas não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram, os pés não incharam, tirou água da rocha, um teste para ver até onde iria o coração e a fé deles. E aí Deus viu que eles não estavam olhando para tudo que Deus estava fazendo e já havia feito. Interessante que diz 603.550 pessoas, de homens, fora mulheres e crianças, só 2 que viram a terra prometida. Deus falou, não será possível. Desses 603.448, morreram todos, muitos não conheceram o Deus vivo verdadeiramente, provavelmente não se converteram, mas uma boa parte talvez tenha aceitado esse Deus incrível. Mas, pasmem, o que mais choca é que de 603.448, só 2 que viram a terra prometida. E aí a pergunta que fica é assim: qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto que você está passando hoje de dificuldade? É problema familiar? É problema profissional? É problema financeiro? É problema de relacionamento? Ou é problema com você mesmo? Você tem um vazio e ainda não teve uma experiência com o Deus Criador, que te criou e me criou para ter um relacionamento pessoal com Ele, para amá-lo, conhecê-lo e fazer a sua vontade. Essa é a intenção de Deus e de você ter experiências com Ele. E se por um acaso você ainda não teve, Deus, Ele te ama e te ama muito. Aí você pode falar assim, pô, mas qual é a prova de que Deus me ama? Só o fato de você estar aí, de você estar vivo. Deus está te dando a oportunidade de conhecê-lo, de se relacionar com Ele, de reconhecer que você é um pecador, se arrepender e acreditar no que Ele fez por você. Quando Ele se mostrou em Jesus, Jesus viveu, revelou quem é o Pai, foi obediente até a morte, ressuscitou pelos nossos pecados, com o seu sangue derramado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Esta é a maior prova de que Deus te ama, te dando a oportunidade de você escrever uma nova história e recomeçar. A graça dele, o favor imerecido que eu acabei de falar, derramado na cruz, e a misericórdia dele que se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ela se renova. Qual é a chance? Onde nós deveríamos ser condenados, é a chance de a gente recomeçar, escrever uma nova fase, viver uma nova fase. E essa é a grande senha, é você crer, não viver como o povo os israelitas, viver como os israelitas,
reclamando da situação, esquecendo do que Deus já fez. E o que ele fez, meu irmão, ele é capaz de fazer muito mais além do que a gente pede ou pensa. Ele é capaz de chamar à existência coisas que não existem como se já existissem. Então ele te ama demais. Se você não teve ou não teve uma experiência com ele, essa é a grande oportunidade. O dia que se chama hoje. O dia que se chama hoje. Basta você se render a ele. Basta você acreditar nele, no que ele é capaz de fazer. E ele fala assim para nós: confie em mim e não se apoie no seu entendimento. Confie em mim de todo o seu coração. Não se apoie no seu entendimento. Entrega a sua necessidade a mim. Confia que o mais eu vou fazer. Fique na expectativa, na esperança, com energia, com coragem. Confia em mim, fique na expectativa que ele pode mudar a sua história, que ele pode mudar o seu deserto. Agora, se você reclama, você está dando marcha ré, porque na verdade você tem que clamar. E quando a gente clama com o coração quebrantado e contrito, quando a gente entrega o nosso deserto aos pés do Espírito Santo, Deus na hora certa e no momento certo, Ele mostra a solução, Ele mostra o caminho, Ele vai falar conosco, nós vamos ouvir a sua voz, ou Ele vai falar através da palavra, ou Ele vai usar alguém para trazer a resposta e a solução que a gente tanto precisa. Mas a gente precisa confiar. E olha o que ele fala: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião dos israelitas no deserto. Acredite, confie. Porque no deserto é onde Deus nos prepara para o novo, para a nova fase. Essa é a grande senha, meu irmão. E você que vai ser. A grande senha é que quando nós estamos no deserto, é uma maneira, uma forma de Deus nos preparar, de nos testar para ver se a gente está confiando, para ver se a gente está com o coração na quietude nele, se a gente está com o coração na esperança e na expectativa de que ele pode fazer a qualquer momento. E na hora certa e na hora exata, ele faz. Ele faz. Ele vai fazer. Eu tenho certeza que você, se você se colocar diante de Deus, diante de Jesus, e clamar ao Espírito Santo para que ele interceda por você, junto a Deus, junto ao dono da vida, junto ao Eterno, junto ao Salvador, que está do lado do Pai, eles vão olhar para você. Eles vão olhar para a sua necessidade, porque você confiou, porque você entregou, porque você perseverou, porque você acreditou e ficou com esperança, ficou na expectativa e apenas agradeceu diariamente. Essa é a chave. Essa é a chave para a sua vitória. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu entendimento, que a tua vitória chegará.
a tua vitória vai chegar, eu tenho certeza. Porque o deserto, meu irmão, é só uma passagem. Você que vai fazer parte, você que vai fazer parte da igreja de Jesus, o deserto é só uma passagem. Existe do outro lado abundância, prosperidade da parte de Deus, prosperidade em todas as áreas, na sua necessidade que Ele vai suprir e em todas as outras áreas. Deus vai fazer você prosperar diariamente, porque você entregou, porque você confiou, porque você clamou e porque você ficou na expectativa com gratidão, não com os olhos no deserto, mas com os olhos já vendo o que Ele vai fazer. E essa é a chave. Essa é a chave para a sua grande vitória. Essa é a chave para você começar um novo na sua vida. Apenas acredite nele. Se você está aí é porque ele tem um propósito grandioso para você. Já começa que quando você se arrepende dos seus erros, dos seus pecados e pede para ele vir morar dentro de você, no nome de Jesus, através do Espírito Santo, você já começa a ter uma vitória incrível, que é a paz que ele te dá. Você tem uma paz incrível que você consegue passar por qualquer dificuldade e as pessoas que estão do teu lado não vão entender. Fala, que coisa incrível. É a paz que ele te dá. Ele te dá calmaria quando você se rende totalmente, 100% a ele. Ele te dá uma calmaria. E aí você passa a se relacionar diariamente. Você passa a falar com ele constantemente. No trânsito, no trabalho, no almoço, na janta, no seu lugar de reflexão, de quietude. Ele fala com você. E você passa a viver o dia que se chama hoje, porque basta cada dia o seu próprio mal. E quando você faz isso, ele supre as tuas necessidades. Ele te surpreende pelo amor dele, pela compaixão, pela bondade. Não por nós, porque ele nos conhece, sabe que nós somos pó, mas pelo fato de a gente ter depositado a nossa confiança nele, acreditar nele, e ter dado esse passo para esse relacionamento, para essa amizade, ele faz por nós, meu irmão. Ele faz por nós. Só que é no tempo dele, na hora dele, e o tempo dele, a hora dele, é um tempo, é a hora perfeita. É o tempo perfeito. Você vai ficar impactado, porque ele sempre faz além do que a gente pede, pensa e confia. Ele é um Deus incrível. Ele é um Deus maravilhoso. E como é tremendo quando a gente ouve e a gente faz como ele está falando, no passo a passo dele. Eu tenho experimentado isso, meu irmão. É algo incrível. Não é fácil. Não é fácil. Mas você sente uma paz incrível, uma paz abundante. Você sente rios de água viva de dentro de você, que te dá uma alegria, que te dá prazer, que te dá expectativa de ver o que ele vai fazer. Qual vai ser a surpresa? Qual vai ser a novidade? E Deus, meu irmão, ele te surpreende, ele é incrível.
Ele é dono de tudo, do ouro, da prata, da terra, do universo, das riquezas. Riquezas e glória vêm dele. Ele domina sobre tudo. Sobre tudo. Amém. Que assim seja. Eu quero orar com você. Você que já o conhece, mas desviou os olhos, está olhando para o deserto, para as dificuldades. E eu quero orar por você também, que não o conhece. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você conhecer a Trindade. Aquela pessoa incrível que te criou, de você conhecer aquela pessoa incrível que viveu, morreu, ressuscitou e está ao lado do Pai por você. E essa pessoa incrível que é o Espírito Santo, que nos consola, nos conforta, nos orienta e nos dá esperança. Amém? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, gratidão por mais esse dia, gratidão por essa reflexão e que tu possas estar falando comigo e com essa pessoa que está comigo aqui. Pai, se ela já te conhece, dá um renovo, que ela possa descansar em ti, tirar os olhos do deserto, do problema e ter a convicção, a certeza, a calmaria de que tu vais dar a solução para o seu deserto, para a sua dificuldade, para o seu problema, e ela vai poder te louvar, te engrandecer e testemunhar. Que você já possa estar agradecendo pelo livramento que está a caminho. E você que não o conhece, arrependa-se dos seus pecados, creia no que Jesus fez por nós, aceite-o, pede para Ele fazer morada em você agora, o Espírito Santo vai te visitar e ficar com você eternamente. E você vai experimentar algo que você nunca experimentou, a presença dele, a amizade dele, a paz abundante dele, o amor incrível dele. Pai, muito obrigado por tudo que tu és, por tudo que tu estás fazendo e por tudo que tu farás. Te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Amém, galera de Jesus, e você que vai ser. Que você tenha uma semana incrível, abençoadíssima, junto com a sua família, e que você possa estar falando dele nessa nova experiência que você está tendo a partir de agora. Amém? Que Deus nos abençoe.